Poxa, professor, velocidade média de novo? Eu sei que você gosta de desafio. Tenta. O caçador de exoplanetas Michel Mayor foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física em 2019, pela descoberta do primeiro planeta que orbitava uma estrela do tipo do Sol. O exoplaneta, descoberto em 1995, chamado de 51 Pégase B, está a aproximadamente 50 anos-luz de distância do Sistema Solar. Se falarmos sobre planetas extrasolares, deixemos as coisas claras. Não emigraremos para eles. Esses planetas estão muito distantes. Vamos prestar atenção ao nosso planeta. É muito bonito e ainda bastante habitável, afirma Michel Mayor. A Apollo 11, em sua viagem até a Lua, demorou aproximadamente 3 dias para percorrer a distância que a luz percorre em apenas 1,5 segundos. Considerando uma nave espacial viajando com a mesma velocidade média que a Apollo 11, calcule quantos anos seriam necessários para esta nave percorrer a distância entre a Terra e o exoplaneta 51 Pégase B. Fala galera, eu sou Marcelo Ipiaú, seu professor de Física aqui do YouTube para a Faculdade Baiana de Medicina. Eu sei que você gosta de desafio, então você tentou resolver a questão antes de assistir ao vídeo, e eu costumo dizer sempre o seguinte: a marca registrada do aluno campeão é aquele que consegue se despir de toda e qualquer vaidade e perceber que mesmo nos assuntos mais introdutórios, sempre existe algo que a gente possa aprender. Você vai então perceber que nem toda questão de velocidade média se resume a ΔS sobre ΔT. Vamos então para o exercício. Bem galera, vamos então para mais uma questão da Baiana segunda fase. O texto da questão nos fala o seguinte: a nave Apollo 11, ela percorreu a distância entre a Terra e a Lua no intervalo de tempo de 3 dias. Já a luz, caso fizesse essa mesma viagem, gastaria um intervalo de tempo de apenas 1,5 segundos. O questionamento da questão, a pergunta feita seria então a seguinte: quanto tempo, em anos, a nave Apollo 11 gastaria para ir da Terra ao exoplaneta, sabendo que a luz gastaria nessa viagem 50 anos? E é isso aí, pessoal. Antes de começarmos a resolução da questão, eu gostaria de relembrar para vocês a utilização dessa pirâmide. Como é que ela funciona? Você vai trabalhar da seguinte maneira: você vai tampar com a mão aquilo que você está querendo encontrar. Observe que bacana. Se eu quero a velocidade média, quem vai ser a velocidade média? O ΔS sobre o ΔT. Se eu estiver querendo calcular o ΔT, vai ser o ΔS sobre a velocidade média. E caso eu queira calcular o ΔS, vai ser o produto entre a velocidade média e o tempo. Já precisaremos fazer uso dessas relações. Bem, o texto nos fala o seguinte, que a nave Apollo 11 percorreu a distância entre a Terra e a Lua em 3 dias. E quer saber quanto tempo a nave Apollo 11 percorre a distância entre a Terra e o exoplaneta em anos. Você vai ter que perceber o seguinte: essas duas viagens, elas apresentam um elo, um fator de ligação, um elemento comum. Mas qual seria esse elo? Você concorda comigo que essas duas viagens serão realizadas pela mesma nave? Se a nave é a mesma, a gente tem que entender que esses dois percursos serão realizados com a mesma velocidade. E já que a velocidade que a nave Apollo 11 imprime entre a Terra e a Lua é a mesma velocidade que a nave Apollo 11 imprime entre a Terra e esse exoplaneta, eu posso então dizer o seguinte: a velocidade desenvolvida pela nave Apollo 11 entre a Terra e a Lua, ela tem que ser igual à velocidade desenvolvida pela nave Apollo 11 entre a Terra e o exoplaneta. Mas, como a gente já sabe, quem quer velocidade média faz o que, turma?
ΔS sobre o ΔT. Então, aonde tem velocidade desenvolvida entre a Terra e a Lua, eu coloco ΔS sobre ΔT. E aqui, mais uma vez, eu posso colocar ΔS sobre ΔT. Note, então, que essa distância é a distância entre a Terra e a Lua, e esse tempo é o tempo gasto entre a Terra e a Lua. Distância entre a Terra e o exoplaneta, tempo gasto pela nave Apollo 11 para percorrer a distância entre a Terra e o exoplaneta. Mas você concorda comigo que aqui, onde nós temos a presença do ΔS, eu posso substituir velocidade média vezes tempo? Então, no lugar desse ΔS, eu vou colocar velocidade média vezes tempo sobre ΔT, e aqui eu vou colocar velocidade média vezes tempo sobre ΔT. E agora vem o pulo do gato, aquele elemento que raríssimos alunos conseguem enxergar. É aqui que a questão trava para muita gente. Preste bastante atenção. Se essa expressão veio da velocidade desenvolvida pela nave Apollo 11, você concorda comigo que nada mais natural do que você achar que aqui você tem que colocar a velocidade da nave Apollo 11? E que aqui você vai colocar o tempo gasto pela nave Apollo 11? Mas existe um detalhe que raríssimos alunos conseguem enxergar, que é o seguinte: a distância existente entre a Terra e a Lua independe de se quem está percorrendo é a nave Apollo 11 ou a luz. A distância entre a Terra e a Lua é a mesma para a nave Apollo 11 e é a mesma também para a luz. Desse modo, nessa velocidade daqui, eu posso colocar a velocidade da luz, desde que eu utilize o tempo gasto pela luz para percorrer a distância entre a Terra e a Lua. Essa distância daqui é a distância percorrida pela nave Apollo 11 entre a Terra e o exoplaneta. Mas essa distância é a mesma caso, ao invés de a nave Apollo 11, quem esteja percorrendo essa distância seja a luz. Então eu posso colocar aqui velocidade da luz, tempo gasto pela luz. Como eu tenho velocidade da luz nos dois lados, eu posso cancelar a velocidade da luz e perceber o seguinte: quanto tempo a luz leva entre a Terra e a Lua? A luz leva entre a Terra e a Lua apenas 1,5 segundos. Eu vou enfatizar que esse tempo daqui ele está em segundos. Quanto tempo gasta a nave Apollo 11 entre a Terra e a Lua? A nave Apollo 11 gastou entre a Terra e a Lua um tempo de 3 dias. Então eu vou colocar aqui o número 3, mas vou enfatizar que esse tempo está em dias. Percebam que as unidades não estão congruentes, elas não se correspondem. Do outro lado, eu tenho tempo gasto pela luz entre a Terra e o exoplaneta. O tempo que a luz gasta entre a Terra e o exoplaneta, a questão nos deu, corresponde a 50, mas corresponde a 50 anos. Aí vem então a pergunta: quanto tempo, qual será o tempo gasto em anos pela nave Apollo 11 para percorrer a distância entre a Terra e o exoplaneta? Queremos esse tempo daqui em anos. Você precisa perceber então que as unidades elas estão incongruentes. Segundos, dias, anos e anos. As unidades da direita não precisam ser as mesmas unidades da esquerda, mas é necessário que o numerador e o denominador apresente unidades iguais. Desse modo, se eu quero achar o tempo em anos, ótimo que esse valor daqui já está em anos. Mas se aqui na parte de cima eu tenho o tempo em segundos, eu não posso deixar esse tempo daqui de baixo em dias. O que é que a gente vai fazer então? Se eu pegar o número 3 e multiplicar por 24, já que um dia tem 24 horas, eu passo a ter aqui a quantidade de horas presentes em 3 dias. Mas eu não posso ter a parte de cima em segundos e a parte de baixo em horas. Se a parte de cima está em segundos, isso aqui também tem que ser em segundos. Mas pense comigo, se eu multiplicar 24 horas por 60, eu vou ter o tempo em minutos.
Se eu multiplicar por 60 de novo, eu vou ter esse tempo em segundos. Para não colocar 60 vezes 60, eu posso colocar direto 3.600 segundos. Desse modo, a gente percebe que essa conta ela não está tão complicada assim não. Você concorda que o número 3 é o dobro de 1,5? Simplificando isso aqui vai dar 2. Todo mundo concorda comigo? Eu tenho então agora o seguinte, ó, 24 vezes 36, 6 vezes 4, 24, 6, 8. 24 vezes 36 vai dar 864. 2 vezes 50 dá 100, que é 10 ao quadrado. Com mais 2 zeros daqui, vai ficar 10 elevado à quarta. Então eu teria como resposta 864 vezes 10 à quarta. Mas para colocar esse resultado em notação científica, 8,64, como eu desloquei 2 casas decimais, o nosso expoente, que era 10 à quarta, vai ficar 10 elevado à sexta. E essa resposta daqui nós encontramos em que, gente? Em anos. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma questão da segunda fase da Faculdade Baiana de Medicina. E caso você queira me incentivar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e credibilidade específicos para a faculdade que você deseja, eu queria te pedir então apenas 3 coisas. Primeira, caso você tenha gostado, claro, se você quer me incentivar a produzir mais vídeos como esse, clica no joinha que tem aí do lado esquerdo do teu smartphone. Segunda, inscreva-se no nosso canal, ele é o único canal do YouTube que traz questões específicas da Faculdade Baiana de Medicina para você. E a terceira é, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que você gosta e que você gostaria de ter como colega de faculdade lá na Baiana de Medicina. Vale inclusive mandar esse vídeo também para aquele crush. Vai que ele percebe que você mandou não apenas por querer o seu bem, mas porque você está com aquela segunda ou terceira intenção. Inclusive, se ele chegar nessa parte do vídeo, ele vai ficar sabendo. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.